Mesmo eu vindo da Indonésia, 30 horas de distância daqui, o Brasil, especialmente Vitória, a cidade de Vitória, é a minha segunda casa. Eu considero Vitória como meu segundo lar e estou muito feliz de estar aqui. 80% do nosso produto é café conilon, café robusta, e 20% é arábica. Então, considero que nós temos que aprender da Incapé muito, porque a nossa produção é a mesma que vocês tinham há 10 anos atrás. Então nós estamos com esse gap aí de 10 anos e a gente quer aprender muito de vocês, do Romário, de vocês, Evaí, de vocês todos aqui. A gente espera aprender muito com vocês. A maneira que praticamente é a mesma, mas a gente não tem lá a especialização e a tecnologia que vocês têm aqui com a Incapé. Então, eu não vou estar falando muito sobre técnica e tecnologia. Eu sou, na verdade, a terceira geração de café. O meu avô veio da China e a gente começou uma plantação de café na Indonésia, mas sabendo como saber como plantar o café e até saber como apresentá-lo na cafeteria é mais a minha experiência. Eu sou mais um vendedor de café, na verdade, do que exatamente um produtor. Eu sei apresentar o café às pessoas, moer, torrar o café e mostrar às pessoas a qualidade do café. Então eu quero falar um pouco sobre o café da Indonésia. Nós somos da Indonésia, temos o orgulho de ser um dos países que nós criamos uma tradição de café na Indonésia. O café de vocês veio da Guiana e, na verdade, o café de vocês veio da Indonésia através da Guiana. Naquela época nós tínhamos um comércio de café na TOC e que veio através da Guiana e Suriname e até chegar no Brasil com vocês aqui. É muito avançado. Eu tenho que louvar vocês, na verdade, honrar vocês, que são o número 1 em café no mundo, e eu quero expressar a minha gratidão a vocês por tantos produtos agrícolas aqui também. O Vietnã, há 15 anos atrás, veio até a Indonésia e aprendeu como plantar o café, cultivar o café, da forma como fazíamos lá. E agora eles se tornaram o segundo produtor do mundo. Então, Brasil como primeiro e Vietnã como segundo, e nós na Indonésia somos o número 4, mas devido ao problema que houve na Colômbia, nós estamos aqui como terceiro. Hoje, nós éramos o segundo produtor, mas agora, nos últimos anos, nós fomos substituídos ou fomos passados pelo Vietnã. Mas temos o orgulho de ter contribuído para o primeiro produtor do mundo, que são vocês, e para o segundo produtor do mundo, que é o Vietnã. No mundo, lá na Indonésia, nós temos as pessoas sempre pensam que a Europa e a América têm problemas com a economia. E aí eu fico falando ao pessoal plantador lá na Indonésia, não preocupa, porque nós vamos ter sempre consumidores de café. E o Japão, por exemplo, é um grande consumidor. Eles têm 3,9 quilos per capita de consumo de café. E lá na Indonésia nós temos 0,9 quilos, 900 gramas de café per capita no mundo. Então, nós ainda precisamos de um país que produza bastante café para fazer uso, né, desse consumo todo no mundo. Então, a gente não preocupa muito com essa situação econômica devido a isso. Nós temos na Indonésia 2 milhões de famílias que produzem café, mesmo em áreas remotas no país, né? É a principal fonte de renda para a nossa população lá. Eles dependem da produção de café. E na agricultura nós somos o número 3 na produção de café lá.
ou seja, é a terceira maior produto agrícola de lá. O café, não, corrigindo, o café é o número 4, né? Porque tem o chocolate que ainda é o número 3. Então, o quarto produto, o maior produto agrícola da Indonésia é o café hoje em dia. Muitas famílias na Indonésia, são 2 milhões de famílias que dependem do café como principal fonte de renda. Essas crianças, por exemplo, mostradas aqui, dependem do café como renda, como produtor econômico. Arábica. E por que nós plantamos, na verdade, café especial, café? Porque nós podemos vender 400... Na Indonésia, a maioria dos plantadores de Indonésia não são pobres mais. A maioria dos fazendeiros, né, de café na Austrália estão enviando seus filhos para estudar na Austrália. E alguns dos fazendeiros são muito ricos, mas a maioria ainda continua muito pobre. Nós temos uma situação social complicada. Então nós tentamos usar o café robusta, o café Conilon de vocês, para produzir uma situação econômica melhor, para que a gente tenha uma posição melhor e possamos mandar os nossos filhos para fazer curso universitário e ter um futuro melhor. O progresso do café na Indonésia, nós somos então o terceiro produtor de café no mundo hoje, esse é o nosso Arábica. E um pouco de história sobre a Indonésia, por exemplo. Nós dissemos a vocês que nós começamos em 1666, na verdade, e nós plantamos o café e tivemos alguns problemas na Indonésia. A maioria do que nós plantávamos era arábica, acima do nível do mar, em regiões montanhosas, como tem aqui no Espírito Santo, as regiões de alta montanha aqui. A gente teve aquela doença também da ferrugem, e robusta, na verdade, significa robusto, né? Um café forte, um café resistente a essas doenças, essas pragas. Então, a robusta, na verdade, o café robusta, você planta a semente ali, planta muda, e um ano depois você está colhendo. Ele é bastante robusto mesmo, bastante resistente. E por que eu preciso da nossa parceria com o Brasil? Nós precisamos trabalhar lado a lado, precisamos trabalhar em unidade com o Brasil, exatamente para isso, para fazermos desse café que é tão robusto, uma fonte econômica de produção social na Indonésia. Nós plantamos o Arábica primeiramente na parte oeste de Java, lá em cima das montanhas, e nos anos 1700, quando os holandeses vieram para a Indonésia, eles cortaram todas as árvores, todos os pés de café arábica e substituíram por chá. E por quê? Porque em termos econômicos para eles era melhor a produção de chá para eles do que café. Desde as plantações ao leste de Java, eles começaram substituindo com chá. E ao oeste de Java, tem muitas florestas lá, mas aí nós plantamos café ali para termos um café de qualidade, então, próximo à floresta. E hoje nós podemos vender a bons preços hoje no mercado internacional. O Evair, ele esteve lá, ele viu que o café é muito bom e que é plantado de forma bastante consistente. E a maioria do café arábica que nós temos na Arábia, na Indonésia, o sistema que tem os fazendeiros lá, ele tem 1,5 a 2 hectares já dedicado então à plantação. O problema dos fazendeiros, dos pequenos fazendeiros, é que eles não estão conseguindo sobreviver, porque você tem 20 a 30 pessoas se tornam empregados desses grandes fazendeiros. No século XIX, então, por volta
até mais ou menos 20 anos atrás, nós começamos a plantar também na parte central de Java e na parte leste. A arábica, o café arábica, então, já está na Indonésia há mais ou menos 200 anos, mas ainda não estamos produzindo um arábica de boa qualidade ainda. Nos últimos 10 anos, todo mundo queria entrar no cultivo de arábica por causa de dinheiro, por causa da projeção econômica do café arábica. Então, nós podemos agora expandir o nosso planejamento e colocar o robusta também de forma forte ali, de forma bem... É claro que o arábica tem um preço bom, mas a gente não pode viver só de arábica. O arábica, na verdade, ele traz o aroma, mas o corpo, né, que dá aquele café encorpado de fato, vem do robusta. Então, nós precisamos produzir um robusta de alta qualidade para dar esse enchimento no arábica para trazer. Quando você faz o expresso, por exemplo, na máquina de expresso, aquele creme ali, aquele cremoso do café, ele na verdade vem do robusta. Especialmente no beneficiamento úmido, né, do café, esse que vocês fazem aqui no Espírito Santo, por exemplo, é bom para esse creme do expresso. E por que Lavazza, por exemplo, estão vindo ver o robusta que vocês têm aqui, por exemplo? Exatamente porque vocês têm um robusta de alta qualidade e que pode... que é plantado nas regiões montanhosas, é de alta qualidade, e você tem um pouco de acidez melhor, que vai produzir aquele creme maravilhoso ali no expresso. Na Indonésia, 90%, acho que 85% é processo natural, e nós não temos um café de tão boa qualidade quanto vocês têm aqui no Brasil. Eu acho que uns 5% só poderia competir com o café brasileiro aqui. O café Conilon que vocês têm aqui de altíssima qualidade. No final do século XIX, então, sofremos com a ferrugem e a maioria da plantação de arábica, que é plantado acima de 1.000 metros do nível do mar, a gente... a maioria do café arábica que nós temos hoje é de bastante qualidade, de boa qualidade. O Evaí veio lá, ele viu... na mesa, por exemplo, muito difícil. Eu vou mostrar alguns números a vocês aqui do que nós temos na Indonésia. Além do arábica, nós temos um que a gente chama de café libérica, que foi introduzido em 1875 e é muito maior do que robusta, ou conilon, mas ele tem um gosto muito amargo e ele pode ser plantado no litoral, nas partes onde nós temos as favelas na Indonésia. Ele é meio amarelado, eu não tenho uma foto aqui para mostrar. Você tem alguma coisa do Libérica aqui para mostrar? Não tenho. Mas o Libérica é bastante escuro e ele é amargo. E aí nós temos o Café Canefra, que é o robusta, que vocês chamam de conilon aqui. E o robusta, ele é bastante resistente, como nós dissemos antes, o próprio nome expressa isso, né? Robusto. A partir de 400 metros, por exemplo, de altura, nós já podemos plantar o robusta. E como nós temos no Espírito Santo aqui, nós temos uma região lá, Toracha, que a gente planta até 800 metros de altura, a gente ainda planta o robusta lá na Indonésia. O romário, pode ver, por exemplo, aqui a diferença do nosso... O robusta que a gente planta lá, se você olha para ele assim, ele é meio feio, né? O pé do robusta em si, se comparado com o de vocês aqui. Mas eu acho que em termos de gosto, quando você degusta o nosso robusta, ele é aceitável, ele é de boa qualidade. A gente planta o robusta um pouco mais alto e
Talvez mais tarde vocês podem ver os números de 1959 em diante. Eu não preciso falar, depois eu posso só mostrar os números para vocês. Vocês podem ver essa tabela, por exemplo, sobre o desenvolvimento do café robusta na Indonésia. E aqui, desde a época então colonial holandesa até agora, o café robusta ele se tornou uma fonte bastante importante nas nossas exportações. A nossa plantação de café, nós plantamos muito distantes, né? Os pés de café são distanciados uns dos outros, não tão próximos como aqui no Espírito Santo vocês costumam plantar. O governo indonésio, ele não se preocupa muito com o café, porque, como eu disse a vocês, ele é o quarto produto agrícola lá na Indonésia. Mas a renda feita pelo café lá é 1,2 bilhões de dólares americanos. E porque, mais tarde eu vou mostrar a vocês alguns números sobre isso, o total da produção americana é mais ou menos 700 toneladas métricas em 3 milhões de hectares de plantação que nós temos na Indonésia. Nós só temos 700 mil metros, toneladas métricas. Aí a gente faz a torrefação na Indonésia e vende em termos locais. Mas por causa da falta de café no mercado mundial, até o café de má qualidade é bem vendido no mundo. A gente às vezes consegue vender bem por causa da falta de café que tem no mundo hoje em dia. 5% do Arábica. O Robusta, por exemplo, a gente tem muitas pessoas da Europa e dos Estados Unidos e até do mundo, eles continuam comprando o café de má qualidade. E a gente, há um tempo atrás, só podia exportar até o teor número 5. Mas a gente chama de IK2, IK3, baseado na análise de Londres. Mas agora, na Indonésia, por exemplo, nós podemos exportar cafés até piores, porque o café é comprado no mundo devido à falta de café que se tem no mercado internacional. Nós estamos vendendo bem. Ano passado nós quebramos um recorde, fizemos um recorde, 1,2 bilhões de dólares americanos de exportação de café. E isso que nós estamos esperando, que a gente melhore mais ainda, e esperamos que o preço melhore um pouco mais, que isso pode trazer riqueza e desenvolvimento para a Indonésia. De 2,4 desceu para 2, e agora nós estamos um pouco tristes que o preço caiu um pouco, mas eu espero que o nosso preço cresça um pouco, de 2 dólares, 2,5 dólares, 2 dólares e meio, para que a gente possa ter uma comercialização melhor na Indonésia e que o café brasileiro também possa ter uma produtividade extensiva e para que a gente tenha um bom preço e boa comercialização do café no mundo inteiro. Esse slide aqui está mostrando a área plantada, né? No ano de 2011, nós tínhamos 1,3 milhões de hectares, mais ou menos. Do Arábica, 296 mil hectares, e o Robusta nós tínhamos mais de 1 milhão de hectares, como vocês podem ver. Então, 77% do café produzido na Indonésia no ano de 2011 foi o Robusta. A distribuição de café nas áreas que estão crescendo. No vermelho, os pontos vermelhos representam Arábica e azul, Robusta. Como vocês podem ver, uma predominância do Robusta na Indonésia hoje. Quando nós colhemos, nós fazemos o beneficiamento, 90% do nosso, que é grau 1, que é teor 1, ou teor 2 e 3. Nós chamamos isso de café de especialidade, o café de alta qualidade. Nós vendemos a saca
$4. $4 por saca, por exemplo, esse café de alta qualidade lá na Indonésia. Eu continuo dizendo sempre ao pessoal nosso lá, eu espero que aqui seja a mesma coisa, no Brasil, a gente pode... eu falo sempre ao pessoal, para não mudar a plantação de Robusta e substituí-la por Arábica, não, porque o Robusta ele tem boa produtividade e podemos vendê-lo muito bem no mundo. A China, por exemplo, ela consome muito chá, mas se você fala em 3,9 quilos per capita, por exemplo, é uma quantidade grande. Mas se você falar em 1 quilo per capita, por exemplo, no país, como a China, por exemplo, que é bebedor de chá, nós podemos ter um consumo maravilhoso. Então, imagina só, nós podemos vender no nosso café, por exemplo, e produzir uma produtividade, uma economia de bastante aumento lá. Nós podemos ter um aumento muito grande da economia. Imagina o aumento de consumo que a gente teria se isso fosse realizado hoje. A produção de café, então, em 2011, nós tivemos 700 mil toneladas métricas de produtividade de café na Indonésia. E Robusta, por exemplo, nós temos 400 mil toneladas métricas. Em 2010 e 2011, nós, por causa das mudanças climáticas, nós tivemos uma produtividade menor, mas não tão ruim como nós tínhamos pensado que teríamos. Mas mesmo com a produtividade um pouco mais baixa, nós tivemos um preço um pouco melhor, o que acabou compensando a nossa produtividade. A produção de café no ano 2010, 2011 foi somente 530 mil toneladas métricas. Em algumas áreas, os fazendeiros já tinham mudado de café, eles tinham substituído por cacau e palmeiras, por exemplo, por causa do preço do café. Então... E eu queria dizer a todos vocês de organizações e de governo, queria pedir a vocês o seguinte: trabalhem lado a lado com os produtores e passem a eles encorajamento para continuar com a produção de café, porque a gente pode ter boa produtividade e boa economia com o café. Não precisa substituir as plantações de café por outras culturas que possam trazer mais rendimento. Podemos fazer o café render bem. Se compararmos aqui, por exemplo, muitos fazendeiros têm 0,5 a 2 hectares somente de terra produtiva e a maioria deles são fazendeiros que estão produzindo. Então, como que nós vamos fazer aqui? Nós temos que ter boa produtividade para tornar a vida do produtor rural melhor, melhorar as condições de vida do produtor rural, para que ele seja encorajado a produzir mais e a trazer um desenvolvimento econômico para o país. Com essa quantidade de terra, por exemplo, de 0,5 a 2 hectares, por exemplo, a maioria da educação que eles chegam é, no máximo, o que se chamava antigamente aqui de 2º grau, ensino médio. Então, nós precisamos encorajá-los a melhorar as condições de plantação para que tenham melhoria na condição de vida também. E também... porque ele tem aqueles empréstimos que são feitos aos plantadores e os bancos, por exemplo, acabam cobrando juros abusivos. Aqui no Banco do Brasil, por exemplo, vocês têm um bom apoio ao produtor rural, mas na Indonésia, por exemplo, é muito difícil. Nós temos que pagar juros que são abusivos. Não é tão bom quanto o sistema que vocês têm aqui no Brasil, que tem juros às vezes menores para o produtor rural e que pode encorajá-lo a pegar um empréstimo melhor e aumentar a sua produtividade.
Lá, por exemplo, às vezes a gente chega a pagar de 15% a 17% de juros, o que é uma quantidade bastante abusiva e que onera bastante a vida do produtor rural na Indonésia. E quando chega a colheita, por exemplo, e que há a venda, eles têm um juro tão alto para pagar que às vezes o que sobra de rendimento para o produtor rural é muito pouco em relação ao que ele poderia ter se a gente tivesse programas de empréstimo mais bem instituídos como o que tem aqui no Brasil. É conhecido como o café de Java. A gente tem um preço bom sobre esse chamado Java Estate Coffee, o café das produtividades de Java. Se você considerar agora, por exemplo, se nós tivermos $2, por exemplo, é um bom preço, mas como é que a gente vai conseguir pagar tantos empregados como são necessários para a produtividade mantida nesse nível? A minha associação, por exemplo, tem um programa. O nosso programa é em 2 anos a gente aumentar o nosso planejamento de produtividade para o café. Exportação de café. Aqui nós temos alguns números de exportação de café. No ano 2010, a Indonésia, a exportação de café acabou diminuindo em 12,5%. E o país acabou sofrendo, então, um pouco com a renda do café como comodidade, como commodity. Mas quando a gente consegue exportar cafés de teor considerados pior, como 6 e 7, a gente acaba tendo um rendimento bom. O Robusta, então, representou 80% das exportações, o Arábica 15%, e os outros, por exemplo, como café solúvel, representaram 5% das nossas exportações para a Alemanha, Estados Unidos, Japão e também um pouco para a China. Alemanha, Estados Unidos e Japão hoje representam o nosso principal mercado consumidor. Então, a Europa é apenas parte, acho que 10% da nossa produtividade seria comercializada para a Europa. Esses aqui são números baseados eu não preciso mencionar, entrar em detalhes aqui, vocês podem ver depois na apresentação. Essas seriam as médias de exportação de café para os Estados Unidos. Ali a Alemanha, por exemplo, vocês podem ver que está em primeiro lugar ali, né? Estados Unidos depois, Japão, Itália. O consumo de café, vocês podem ver que em 1989 nós tínhamos meio quilo às vezes por capita, e aí fomos melhorando, até no ano 2011 chegamos a 900 gramas per capita por ano. Se a gente comparar com o Brasil, com certeza é muito pouco, mas para nós, a maioria do nosso café, por exemplo, não é consumido internamente, mas é exportado. Então, tem vários fatores desse aumento aí no café. Tem mais pessoas bebendo café, não apenas em casa, mas também tem havido um movimento de aumento de vendas em cafeterias nas ruas na Indonésia. A maioria dos indonésios, eles ainda consomem muito chá e chocolate, mas está aumentando o consumo de café baseado no consumo em casa e também consumo em cafeterias nas ruas. Nós temos, por exemplo, o café em sachês, que tem se tornado mais prático, aí colocando também açúcar também no café, que é bastante apropriado para a geração mais jovem. Isso faz aumentar um pouco o consumo de café em consumidores jovens, que representam uma boa parte do consumo. E todo mundo falando sobre 11. Por exemplo, você faz pesquisas na rua, você bebe mais café ou chá, e aí você vai estimulando um pouco o consumo do café entre a população mais jovem, principalmente.
E a indústria de café, desde 2006 até hoje, nós tivemos número de companhias, né, crescendo ali de indústria do café. A tonelagem também do café acabou aumentando na produtividade e porque tem mais demanda de exportação de café. E agora nós estamos misturando também com café ao redor do mundo. Eu sei que Espírito Santo e Minas tem café de alta qualidade aqui e a gente sempre leva muito café do Brasil para misturar com os nossos torrefadoras lá, com o café que eles fazem torrefação e para que a gente possa aumentar a qualidade do café que a gente também produz lá. A produção de café, com a política de expansão, então, hoje, nós temos uma indústria crescente de produção de café. Nós temos fertilização, né, adubos de café, mas ainda não estamos fazendo de uma forma sustentável, uma forma responsável, esse manejo de combate a pragas em si. Talvez o Romário possa ver lá o que tem acontecido. Eu acho que quando eu voltar, talvez daqui a mais alguns anos, a gente tenha uma situação melhor para apresentar a vocês. Nós temos alguns programas de extensão para a arábica. Nós estamos usando fertilizantes orgânicos, né, e NPK para o robusta e fertilizante orgânico para a arábica. Para o café arábica, nós estamos usando terras acima de 1.000 metros no nível do mar e também temos usado aquele sombreamento que foi falado anteriormente aqui, sob supervisão do Departamento de Florestas do governo indonésio. Nós temos pesquisa governamental, institutos e organizações privadas também, que têm dado algum suporte, algum apoio nós temos ajudado aos fazendeiros, aos plantadores de café, com a meta de aumento da produtividade nos próximos 20 anos. Proteção do café. Nós temos registro para o GI. Eu não sei no Brasil, mas eu vejo que em algumas áreas aqui vocês têm a questão do GI. Essa indicação geográfica, né? Nós chamamos de indicação geográfica, né? GI em inglês. Nós temos o Gaio, né, Gaio Coffee, da Sumatra, e temos o Bali Kintamani Coffee também. Esse é o Lua, né? O Lua é o café que nós vendemos a $1.000 por quilo. É um café de especialidade, produzido a partir dos grãos digeridos pelo luar. Nós vendemos o luar e aí você tem mais sustentação da qualidade do café, porque é um café de especialidade. Você começa ali às 6, 7 horas da manhã e deixa em fermentação por 2 horas mais ou menos. O sabor é bastante suave, é muito gostoso. E esse aqui seria o café luar. O café de especialidade, nós temos na Indonésia, que já é conhecido no mundo inteiro, o Mandalin, né, o café Mandalin, que é bastante encorpado e tem uma acidez mais neutra. O nosso de $8.000 a $10.000 por tonelada métrica. Nós temos o café Java também, temos o Toraja, o café Toraja, que tem boa acidez, que é suave e que nós temos a 14
$1.000, por exemplo, por tonelada métrica, chega a atingir o preço. Nós temos o café West Java, né, a oeste da ilha de Java, que é um café de prestígio também no mundo inteiro. Bali, nós temos um café também em Kintamani, e temos também um café em Lampung, que é um café robusta de alta qualidade a leste de Lampung. Uma produtividade de 2.000 toneladas. A quantidade que vocês têm aqui, com certeza, é muito maior do que nós temos lá. Mas nós temos também a parte leste de Indonésia, e em Papua também nós temos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa oportunidade.